Boa noite a todos. Deus seja louvado pela tua presença. Você não teve medo do frio, da noite, né, do vento gelado e veio até a casa de Deus. Deus seja louvado pela tua presença, assim como aqueles também que nos acompanham. Eu, nesta série que eu resolvi intitulá-la Em Cristo. Então, na verdade, a minha proposta é que nesta e nas próximas 3 quartas-feiras, eu peguei a doutrina da salvação, tal como ela é, e destaquei 4 tópicos nela, quatro pontos nela, ou aqueles que eu julguei que eram mais relevantes ser destacados. Então, hoje, na verdade, é uma visão geral, e depois, nas próximas, pretendo destacar alguns elementos a mais, mas todos eles relacionados à doutrina da salvação. Não lembro exatamente onde eu li, alguém contou que um médico foi dar uma palestra sobre os efeitos, os malefícios da bebida alcoólica sobre o corpo, né? E ao terminar a sua palestra, o médico pegou um copo com água e um copo com álcool, né, bebida alcoólica, e colocou um bichinho em cada um dos 2 copos, né? O copo que estava com água, o bichinho nadava e ficou tranquilo nadando, né? O copo com álcool, em questão de alguns segundos, o bichinho já estava morto. Então, um homem do meio da plateia levantou e falou: doutor, hoje o senhor me ensinou uma grande lição que vou levar para sempre comigo, para a minha vida. E o médico, muito orgulhoso pelo bom resultado da sua palestra, falou: pois bem, diga qual é a lição que você vai levar para a sua vida. Ele disse: doutor, hoje eu aprendi que para matar os bichos vermes do corpo tem que ser álcool, porque a água não resolve o problema. Eu espero que não aconteça isso aqui, assim, né, no decorrer das 4 quartas-feiras, né, e de fato que o Espírito Santo traduza para você, faça chegar até você a ideia principal, que é transmitir a palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus. De início, eu queria lembrá-lo, se você por acaso já leu O Grande Conflito, pelo menos a primeira metade dele, você deve se lembrar de Martinho Lutero. Lutero vivia em uma profunda depressão espiritual, jejuava várias vezes por semana, afastava de si as cobertas à noite. Disse ele, tempos mais tarde, que lia tanto o seu breviário, o livrinho de reza, que sua cabeça ficava tão confusa que ele nem conseguia pensar direito. Lutero, em 1512, tornou-se doutor em teologia, e ele começou a lecionar. A matéria que ele lecionava era o livro de Salmos. E ele se deparou com 2 ou 3 textos, em Salmo 31, Salmo 71, verso 2, entre outros, que dizia literalmente o seguinte: Senhor, salva-me pela tua justiça. E Lutero se debruçava sobre aquilo e não conseguia entender, dizer ele, como Deus pode salvar alguém na sua justiça. Lutero fora educado na teologia dos escolásticos, e os escolásticos, baseados em Aristóteles, ensinava que justiça era dar a cada um aquilo que ele merecia. E Lutero entendeu que ele não merecia nada mais do que o inferno, e não fazia, ou seja, justiça era um instrumento que condenava as pessoas, mas o salmista dizia: salva-me pela tua justiça. Então Lutero se perguntava como isso pode ser possível. Lutero foi salvo do seu desespero ao ler Romanos 1, versículo 17. Aliás, o livro de Romanos esteve presente nas principais reformas da igreja no decorrer da história. Romanos 1,17, Lutero leu: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça revelada no Evangelho. Lutero leu isso e finalmente ele entendeu, ele conseguiu resolver o problema que estava na sua cabeça. Disse ele mais tarde: as portas do paraíso se abriram para mim. Lutero entendeu que se justiça é aquilo que é revelado no Evangelho, então justiça é o que Deus dá e não o que Deus pede. Ou seja, justiça é o que Deus dá a você e não o que Ele pede de você.
Daí nasceu aquilo que revolucionou o século XVI. Esse conceito, a doutrina em que resume a doutrina da salvação, que podemos chamar de justificação para usar os termos de Paulo. Então, Lutero percebeu, por exemplo, em Romanos 4, versículo 3, que diz assim, aliás, a lição dessa semana também nos lembra esse texto: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu sei que a palavra imputado ou imputar não é muito usada no nosso vocabulário comum do dia a dia. A palavra até soa um pouco assim estranha. Dificilmente uma pessoa, uma criança vai chegar para a mãe e dizer: mãe, olha só, pegaram o brinquedo do Joãozinho e estão imputando a culpa a mim. Jamais uma criança vai usar uma palavra desse tipo. Imputar quer dizer transferir, considerar. Então, imputar justiça quer dizer considerar alguém justo, declarar alguém justo, transferir justiça para alguém, contar como justo. Mas esse ser justo é o status máximo que alguém pode conseguir diante de Deus. Ou seja, Cristo está num patamar, e quando Deus te coloca no mesmo patamar de Cristo, te vê com o mesmo prestígio com o qual Ele vê Cristo, vê você com a mesma justiça que Ele vê o próprio Cristo. Esse patamar é chamado o patamar de justificado. Não há um nível superior para nenhum de nós alcançar, a não ser o de alcançar o status, o nível de justificado. Mas a grande mudança, a grande revolução de Lutero foi ao ele notar que isso é alcançado quando se crê, quando se tem fé em Cristo. Esse é o lugar que você passa a ocupar a partir de então. E assim aconteceu com Abraão, por exemplo. Ele creu e nesse momento Deus o declarou justo. É mais ou menos assim. Imagine que você tem aí um débito, uma conta bancária com um débito de R$200 mil. E não tem nenhuma possibilidade de pagar. Cada mês, os juros fazem com que esse débito aumente. Agora imagine você que um dos maiores bilionários do mundo, eu lia um dia desses, em alguma lanchonete, algum lugar qualquer, peguei uma revista e lá dizia que em 2013, 50% da riqueza do planeta estava nas mãos de 80 pessoas. E em 2014, esses 50% estava na mão de 67 pessoas. Então, 7 bilhões fica com a metade, 7 bilhões de seres humanos com a metade, e 60 pessoas com a outra metade. Uma divisão bastante justa. Imagine que o número 1 da lista ligue para o teu banco, peça para fazer um sorteio de contas, pegue todas as contas aí e sorteie o número de conta, e a tua conta foi sorteada. Então esse bilionário, o número 1, quer abrir uma conta conjunta com a tua, vai unir a conta dele com a tua. Tudo que pertence a ele vai passar a pertencer a você. Até então, você evitava passar na porta do banco, evitava encontrar com o seu gerente, dava volta para não encontrar ninguém do teu banco. Mas a partir deste momento que você fica sabendo que ele uniu a conta dele com a tua, eu pergunto em primeiro lugar, para onde vai os teus 200 mil de débito? Naturalmente seria engolido pelos bilhões do bilionário. Mas agora como é que você acha que o teu gerente trataria você? Aliás, você mesmo, como é que você entraria no banco agora, Quer dizer, o que mudou? O status mudou? Antes você era um devedor, agora você tem o status de um bilionário. É isso que Paulo está chamando de imputação. Quando ele creu, Deus deu tudo, deu o máximo que é possível dar a um ser humano. Declarou, diante de mim, você está justo, você está no patamar do qual não há mais para onde ir. Isso fez uma revolução no século XVI, porque a igreja medieval ensinava a justificação, mas exatamente o contrário. A igreja cria assim, a igreja medieval. Primeiro, você está lá perdido, aí você creu em Deus, muito bem.
Então Deus ia colocar uma força em você. Ele chamava essa força de graça preveniente. Essa graça, junto com os teus esforços, ia melhorando você. E gradativamente você ia subindo degrau, e com muita penitência, muito sacrifício, muitas disciplinas espirituais, finalmente um dia você chegaria a um nível bom, você se tornaria justo em si mesmo, interiormente justo. Então, e só então, é que Deus declararia o pecador justo. Ou seja, nesse caso, Deus só chamaria alguém de justo quando ele de fato houvesse se tornado justo. A descoberta de Lutero é exatamente o contrário. O pecador, no seu estado de pecado, quando ele creu, já nesse momento, Deus o declara justo. Um dos versos da Bíblia que Lutero usou para fundamentar essa crença é Romanos 4, ainda, o versículo 5, que, relembrando o que aconteceu com Abraão, Paulo diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, Abraão, antes da justificação, era ímpio. Todo perdido é ímpio. Mas quando ele crê, nesse exato momento, Deus o declara justo. Ele está no grau máximo diante de Deus quando ele crê. Ou seja, a igreja ensinava, para você alcançar o prestígio de Deus, você tem que caminhar subir uma longa escada. Lutero disse: não, a justificação está no primeiro momento, está no primeiro encontro, está naquele momento em que o pecador recebeu a Cristo. Aí a salvação já aconteceu. O que vem depois é resultado, não causa a salvação. É claro que alguém poderia perguntar, alguém ciente de si mesmo, das suas deficiências, poderia perguntar: mas como Deus de fato pode me declarar justo, se no fundo eu sei que eu não sou? Seria uma pergunta legítima, né? Alguém pode dizer: eu conheço a minha vida, conheço as minhas falhas. Não tem como eu estar num patamar mais alto, porque eu criei, de repente, não faz muito. Como pode, de fato, Deus fazer isso? Há um texto na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Como Deus pode declarar um pecador justo, se o pecador, de fato, é pecador? Então, Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, falando de Cristo e Deus: aquele, referindo-se a Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Não sei se você pegou a ideia central do que está sendo dito aqui. Na cruz, Cristo tomou o seu lugar, como teu representante. E aconteceu algo com Cristo. Para usar os termos aqui de Paulo, os teus pecados foram imputados a Cristo. Os teus pecados foram transferidos para Cristo. Ou seja, Cristo foi declarado pecado. Deus o fez pecado. Deus o reconheceu como pecado. Deus o tratou como a encarnação do próprio pecado. Quando você crê, é exatamente o contrário. Assim como Deus declarou Cristo pecado, sendo ele justo, Deus te declara justo, sendo você, de fato, pecador. Ou seja, é o inverso do que aconteceu na cruz. Na cruz, Cristo tinha pecado sobre ele, mas não tinha pecado nele, na natureza dele. Quando você crê, você passa a ter justiça sobre você, ainda que você não tenha justiça em você. Portanto, a justiça é algo dado por Deus, não é algo que você dá a Deus, é algo que Deus dá a você, vem de fora, vem de Cristo. E essa troca, essa substituição que aconteceu na cruz, é isso que chamamos de graça. Agora note a base da graça, é aquilo que salva, é isso que salva o ser humano. Efésios 2, verso 8, porém coloca as coisas no seu devido lugar. Efésios 2, verso 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, através da fé, por meio da fé. O que salva é a graça, mas o meio pelo qual você recebe a graça, ou seja, o que salva é aquela substituição que aconteceu 2000 anos atrás, Cristo na cruz. Mas o meio pelo qual você recebe os benefícios
da graça é através da fé. É como sangue e agulha. Digamos que alguém, num acidente qualquer, perdeu lá 3 litros de sangue. Então chega lá o resgate, paramédicos, enfim. Então percebe que tem que fazer a transfusão urgente, senão o paciente morre. Então, por mais que tenha o sangue próprio ali, o que é compatível com o indivíduo, tem a quantidade necessária, não é possível que ele receba esse sangue, a menos que haja uma agulha adequada para ele receber esse sangue também. O que salva é o sangue, não a agulha, mas sem a agulha ele não recebe o sangue que lhe salva. Assim a graça e a fé. O que salva é a graça somente. No entanto, é por meio da fé que você recebe, que você se apropria da graça e tua vida é transformada aqui e agora. Pela graça, mediante a fé, as obras não participam disso. Curiosamente, é algo muito difícil para alguns entender. A obra não causa salvação, nem as boas obras. No entanto, sobre a fé ainda, eu falarei das obras no próximo, a respeito da lei em Cristo. Portanto, não vou me ater a elas aqui. Há 3 coisas que você deve saber sobre a fé, além de que a fé mesma não te salva. Em primeiro lugar, é importante saber que a fé não é autogerada, não é você que produz fé em si mesmo. A fé, se me permite uma ilustração um tanto quanto romântica, a fé é mais ou menos como se apaixonar. Há quem diga que na paixão ou nesse amor, inicial, e aqui dá para ver que há muitos casados tem cara de casados, em algum momento já devem ter se apaixonados, eu concluo. A última vez que eu me lembro de ter apaixonado foi pela irmãzinha Marlene, que está ali, minha noivinha querida. E há quem diga que então a fé é semelhante ao amor nesse sentido. Não depende da tua habilidade de produzir amor, mas da habilidade da outra pessoa produzir amor em você. Algumas coisas na pessoa, sei lá, o riso, o olhar, um piscar de olhos, um jeito, e alguma coisa assim que na pessoa produz aquele sentimento em você. Assim é a fé. Não depende da tua habilidade de produzir fé, mas da habilidade de Cristo produzir fé em você. Portanto, quer ter fé, fique perto de Cristo. Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Ou seja, utiliza as avenidas que ele deixou. Isso produzirá fé em você. Em segundo lugar, a fé não vale pelo seu tamanho, nem pela sua intensidade. A fé vale somente pelo seu fundamento. Há pessoas que têm grande fé, mas no objeto errado. Grande fé no dinheiro, grande fé no intelecto, grande fé neles mesmos. 2 semanas atrás, fui visitar um amigo, por exemplo, que se formou comigo. Depois de 5 anos de atuar como pastor, entregou a credencial e se declarou ateu. Ele acredita em alguma coisa, mas não é em Deus. Não, obviamente tem uma grande fé, mas não em Deus. Então, a fé não vale pelo seu tamanho, vale pelo seu fundamento. Imagine que você está em um prédio, no 4º andar, pegou fogo e você está lá desesperado. Aí você olha para baixo, chegou o bombeiro, armaram uma enorme cama elástica e diz, pode pular que a gente salva você. Fé é aquele princípio ativo que te faz pular. Mas se não houver bombeiro real, rede de verdade, de nada adianta essa tua fé. Então, o que dá valor à fé não é a grandeza dela, não é a intensidade dela, mas o fato dela estar apegada em Cristo. Pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se for fé em Cristo, é fé salvadora. O valor da fé está no fundamento e não na sua grandeza. E em terceiro lugar, no Novo Testamento, a fé só é contra as obras quando as obras estão competindo com Cristo. Aí sim a fé se opõe às obras. Mas em si mesma a fé não é contrária às obras. Imagine que eu poderia resumir o que eu disse até aqui da seguinte forma. Para todos nós, individualmente, há um AC e um DC. Antes de Cristo e da cruz, e um depois de Cristo e depois da cruz. Antes de Cristo, todos nós, sem exceção, todos os humanos estavam legalmente condenados. Depois da cruz,
para todos que o receberam pela fé. Todos esses estão legalmente justificados, declarados justos, salvos pela graça de Cristo. Um pequeno artigo publicado na revista US Today fez uma pesquisa. A ideia era o seguinte, a ideia geral, né? O que dizem os homens ricos da América? Os homens ricos, na época, era menos de 1%, cerca de 1 milhão de famílias americanas que tinham uma entrada de pelo menos $250 mil por ano e um patrimônio de pelo menos 2,5 milhões de dólares. E a pergunta feita a essas pessoas foi: o que eles comprariam se pudessem? Eles não tinham, mas se pudessem, eles comprariam. É a primeira pergunta. E a segunda é: até quanto eles estariam dispostos a pagar por essa coisa que ele gostaria de comprar se pudesse? E aí alguns preferiram coisas diferentes, valores diferentes. Na média, foi o seguinte, começando dos mais baixos para os mais altos, valores mais altos. Alguns pagariam até 55 mil para ser o presidente da América. Outro grupo chegou na média, 85 mil dólares para ter uma grande beleza. Outros, 206 mil para uma reunião com amor perdido. Outros, 259 mil dólares por eterna juventude. Outros, 285 mil por um grande talento. Outros, 407 mil por um grande intelecto. O penúltimo, até 487 mil por um verdadeiro amor. E no topo da lista, em primeiro lugar, os que pagariam até 640 mil dólares por um lugar no reino dos céus. Não é curioso? Queremos pagar precisamente a única coisa que nos é de fato de graça. De graça para você, claro, custou tudo para ele. No entanto, nós não alcançamos justificação por qualquer coisa que seja feita por nós ou através de nós. A justificação, a salvação, a aceitação por Deus é adquirida por meio da fé. No momento em que Deus nos declara justo, nos declara inocente. Como ele fez com aquela mulher adúltera: eu não te condeno. O único que podia condená-la disse: eu não te condeno, está inocente. Inocência não é algo que ela deu a Cristo, mas que Cristo deu a ela. É assim que somos salvos. É claro que alguma coisa acontece quando nós vamos a Cristo, quando somos salvos por Cristo. Algo resulta da salvação. Não fica tudo exatamente como era, isto é fato. Eu poderia dizer assim: o leproso foi a Cristo como leproso, o cego foi a Cristo como cego, o aleijado foi a Cristo como aleijado, e assim por diante. Mas Cristo não deixou o cego permanecer como cego. Cristo não deixou o leproso continuar leproso. Cristo não deixou o aleijado continuar aleijado. Então, Deus declara o pecador justo quando o pecador vai a Ele. Ele o salva nesse momento, não há mais para onde ir no conceito divino. Mas algo acontece em resultado da salvação, quando de fato é recebida pela fé. Um novelista russo que se converteu ilustrou, acho que muito bem, a conversão. Essa mudança que acontece quando vai a Cristo. Ele ilustrou da seguinte forma, o famoso Dostoiévski. Ele ilustrou assim: conversão é como um homem que saiu de casa. Em algum ponto do caminho, ele se esqueceu de algo e virou, né, e começou a voltar. Então, nesse exato momento em que ele vira, você pode dizer o seguinte: tudo que até então estava à esquerda, passou para a sua direita. O que estava à direita, passou para a esquerda. O lugar do qual ele se afastava, agora ele se aproxima. E o lugar do qual ele se aproximava, agora ele se afasta gradativamente. Isso ilustra bem o que significa conversão. Quando eu vou a Cristo, o que acontece? Há uma mudança de rumo, há uma mudança de mente. Podemos chamar isso de um novo nascimento, ou de outros termos. Mas nos textos de Paulo, quando a pessoa vai a Cristo e é salva, algumas coisas de Paulo acontecem, por exemplo, reconciliação, o dom da adoção, mas eu quero destacar o dom do Espírito Santo. Porque
nos escritos de Paulo, é o Espírito quem produz em nós a santificação. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa. Veja, santificação é o resultado da salvação. Ok? Ou seja, a santificação sempre vai depender de primeiro ter havido a salvação. Mas o contrário não é verdade. A salvação jamais vai depender da santificação. Ou seja, uma é a causa, outra é o resultado. Salvação é a causa, santificação é o resultado. O momento em que você inverter as coisas, botar a santificação como causa de salvação, você perverteu a essência do Evangelho. Para tentar distinguir uma coisa da outra, eu botei uma lista aqui, vamos ver se vai funcionar. Eu fiz um cursinho ali atrás de 2 minutos. Vamos ver, eu aperto aqui para a direita. Muito bem, foi. Veja só, a distinção entre uma e outra. Tudo quer dizer exatamente a mesma coisa. Uma é a base, outra é o resultado. Mas, só para, assim, achei bastante sinônimos e, portanto, deu para fazer uma tabela aí. A primeira é a justificação, a segunda, santificação. Deixa eu ficar um pouco mais perto aqui, você lê lá, mas eu leio daqui. Vou ler rapidinho, você vai seguindo aí. Então, justificação é indicativa, santificação é imperativa. Uma, a justificação, é realizada e completa, a outra está em progresso, a santificação. Uma é imputada, a outra é transmitida, comunicada. Uma é nosso título ao céu, a outra é adequação para o céu. Uma é legal, outra é moral. Uma é objetiva, fora de nós. Outra é subjetiva, acontece dentro de nós. Uma é completa, já. Outra é incompleta, sempre. Uma é momentânea, a salvação. A outra, a santificação, dura por toda a vida. Uma é raiz, outra é o fruto. Uma tem que ver com graça, outra com débito. Uma tem que ver com o evangelho, outra tem que ver com a lei. Eu acho que eu apertei errado. Aqui. Opa. Não, calma. Muito bem. Uma tem que ver com Cristo como nosso substituto. A graça, a justificação. A outra tem que ver com Cristo como nosso exemplo. Uma é através de Cristo, outra através do Espírito Santo. Uma acontece sem nossa participação, a outra acontece com nossa participação e esforço. Uma fundamenta a nossa paz, a outra a nossa pureza. Justificação é recebida, santificação é alcançada. Justificação tem que ver com remoção da culpa do pecado. Santificação tem que ver com a remoção do poder do pecado. A justificação faz-nos herdeiros e a santificação torna-nos servos. Espero que você tenha pegado a ideia central, pelo menos. Ou seja, uma árvore não produz fruto, uma bananeira, não vai produzir fruto para se tornar bananeira, mas porque ela é bananeira. Assim é a relação de justificação e santificação. Você não é santificado para alcançar santificação, mas por a salvação, mas porque Deus já te salvou. Se Deus não houvesse te salvado, irmão, Deus não melhoraria nem 1 milímetro na tua vida espiritual. Se algo mudou em você por obra divina, é porque a salvação já aconteceu. Portanto, não dá para compreender aqueles que vivem sua vida cristã fazendo tantas coisas para no final alcançar a salvação. Não tem o menor sentido do ponto de vista bíblico. Então, eu queria aqui dar 2 significados básicos para a palavra santificação, resumindo em essência o que é dito na Bíblia. O primeiro, quando a Bíblia fala santidade ou santificação, quer dizer separado para o uso divino. Pode ser um lugar, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser o próprio templo. Então, um lugar, Deus apareceu a Moisés e diz, tira a sandália, porque esse lugar é santo. Pode ser um objeto, os objetos do santuário são chamados santos. Deus separou aquilo para o seu serviço. Uma pessoa, Jeremias, diz o texto, foi santificado desde o seu nascimento, separado. O templo, a primeira coisa chamada de santo na Bíblia, foi o sábado. Antes de dizer que Deus é santo, a Bíblia informou que o sábado foi santificado. Então, nesse sentido, se você se entregou a Cristo, pertence a Cristo, você é santo. Agora, claro, há um segundo significado que tem que ver com melhoria interna, crescimento espiritual, que é isso que eu
coloquei, distinguindo de justificação aí. Ou seja, nesse sentido, nós não vamos ler, obviamente, apenas vou indicar para você. Vou apenas resumir em 3 ideias principais, Romanos capítulo 6. Santificação, nesse segundo aspecto, tem que ver com 2 coisas: separação do pecado, das abominações do mundo, das filosofias do mundo, por um lado, e por outro lado, separação para o serviço a Deus, para a devoção a Deus, para a glória de Deus. Em essência, é isso que Paulo chama de santificação em Romanos 6. Mas, o que vale a pena enfatizar, Paulo coloca a santificação da seguinte forma: você pelo batismo se uniu a Cristo, né? Você morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo. Essa união produz resultados na sua vida, que é o que chamamos de santificação. Em primeiro lugar, como diz Romanos 6, a vida daquele que agora se uniu a Cristo e, portanto, está vivendo a santificação, é caracterizada pelo fruto do Espírito. E aqui Paulo não descreve o que é o fruto do Espírito, mas na carta aos Gálatas, que ele escreveu antes de Romanos, Gálatas 5, 22 e 23, ele diz o que é, quais são os elementos do fruto do Espírito. Então, em primeiro lugar, é isso. Se uniu a Cristo, em que consiste a santificação? Em primeiro lugar, o fruto do Espírito caracteriza a tua vida. Em segundo lugar, Paulo diz que o crente não pode deixar que o pecado reine no seu corpo mortal. Ou seja, ao se unir a Cristo, o pecado não mais reina em você, mas ele ainda vive. A salvação quebrou o império do pecado, mas não retirou a presença do pecado. Santificação não é glorificação ainda, o pecado não reina, mas vive. E cabe a você vigiar para que o pecado não volte a readquirir o domínio, que diz Paulo, é através do corpo, né? Esse corpo está cheio de inclinações que cedem facilmente ao pecado. E aí eu me lembrei de mensagem aos jovens que dá um seguinte conselho: evitai ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Do contrário, os males externos despertarão os males internos, e a alma vagará nas trevas. Cabe a você vigiar, cuidar o que põe diante de você. Isso faz parte de não deixar que o corpo, que ainda possui inclinação ao pecado, seja de novo dominado por ele. E em terceiro lugar, Paulo conclui dizendo que você deve oferecer os seus membros como um instrumento de justiça. Santidade não é apenas em não deixar o pecado reinar, mas é praticar a justiça também. Não é não apenas cometer o pecado, mas braços, mão, corpo, olho, boca, tudo que há em você deve existir a serviço da justiça. Essas 3 ideias principais resumem o que Paulo chamou de santificação. Essa é a nossa batalha. Eu preciso, porém, concluir. E só para ter certeza que eu fui claro na distinção de justificação e santificação, eu queria concluir dizendo a você 4 coisas que a santificação não é. Eu disse o que é, né? Em essência, separa do pecado e se dedica ao serviço a Deus, em essência. Mas o que santificação não é? Eu disse que ela é o fruto, é o resultado da salvação, mas há algo que ela não é. Em primeiro lugar, santificação não é a impecabilidade absoluta. Isso é fundamental. Algumas pessoas, 5 pessoas na Bíblia foram chamadas de perfeitas. Noé, Abraão, Davi, o rei Asa e Jó. Pessoas que se uniram a Deus com autenticidade, com integridade. De fato eram comprometidas com Deus. Nenhuma delas, porém, foi impecável. A Bíblia nos informa a falha de cada um deles. Em segundo lugar, na busca da santificação, nós não estamos avançando para a santificação, como se santificação fosse um ponto lá no final da linha, fosse um degrau no topo da escada. Nós não avançamos para a santificação, nós avançamos em santificação, seguimos em santificação. É um modo de viver, não é um ponto ao qual você chega e fala, agora não tem mais para onde ir. Santificação é um modo de vida, nós vivemos em santificação. E Ellen White, o livro Santificação, diz aqueles que realmente estão no processo de santificação.
serão os últimos a alardearem isto. Não sei se você já viu ou já se deparou, eu já conheci pessoas assim, não aqui, mas lá no estado de São Paulo, aqui no Paraná, certamente não tem esse tipo de pessoas que eu vou dizer aqui, com certeza não tem, mas lá, olha, né, é aquele tipo que no fundo, ele se sente melhor do que todos os demais, mais santo do que os demais. Em essência é isso, ele olha para você e no fundo ele diz, sou mais santo do que tu. E há lugares que essa gente chega a dividir a igreja, chega a criar sabe, você lê se tornam acusadores, críticos, ácidos, expulsam pessoas da casa de Deus em vez de atrair. Na verdade, em vez de se tornarem mais santos, se tornam cada vez mais fariseus, ou pior ainda, se tornam muito mais parecido com o acusador dos irmãos, que é Satanás. Ellen White, Obreiros Evangélicos, página 323, diz: aquele que tem profunda experiência nas coisas de Deus são os que estão mais longe do orgulho e da exaltação própria. No lado de cada eternidade, lábios santificados jamais vão sair dizendo sou santo, diz ela. Eu tive um professor que me inspirou, inclusive, para essa mensagem aqui, suas aulas e pregações, professor Amin Rodor. E ele na sala de aula dizia o seguinte: quando você tiver a impressão de que já sabe de tudo, lembre-se, não passa de impressão, dizia ele. Assim também, irmão, se algum dia bater em você aquela sensação de que você já é santo, muito santo, santíssimo, quem sabe, relaxa, não passa de impressão, pode ficar tranquilo. Em terceiro lugar, a santificação, e penúltimo, para concluir, a santificação não tem primariamente que ver com questões ligadas ao estilo de vida. Vou repetir isso aqui, porque isso pode até chocar alguns, né? A santificação não tem primariamente que ver com questões ligadas ao estilo de vida, o que você come e o que você bebe. Muito bom comer alface, glúten, essas coisas, mas não há nada nesses alimentos que comunica santidade a você. É excelente você ter uma boa alimentação, mas a função dessas coisas não é santidade. E tem pessoas, é muito curioso, lá no Espírito Santo, mas em Hortolândia também, começaram com uma tal de dieta do Éden. Né? Não pode comer o que dá em Bajaté, só que dá só a erva, porque Gênesis diz que é a erva, então batata não é erva, então começaram com isso. Depois foram um passo mais além. Disseram que não é pecado usar sabonete, shampoo, perfume e pasta de dente. Não deveriam usar isso. Pecado, né? Na busca da santidade. E, inclusive, o dito professor que eu mencionei foi, em alguns momentos, dialogar com essas pessoas. Dizia ele, né, que explicou para eles o seguinte: vocês podem parar de usar sabonete, pode parar de usar shampoo, pode parar de usar perfume, e o máximo que você vai conseguir é se tornar um pecador fedorento. Né? E se parar de usar pasta de dente, pode também parar de escovar os dentes, pode arrancar os dentes, e o máximo que você vai conseguir é ser um pecador banguelo. Porque não é nessas coisas que o pecado está, irmão. Pecado, e na última quarta-feira eu pretendo tratar da série sobre a definição bíblica de pecado, mas primariamente pecado é o que você é, não o que você faz. O que você faz é uma consequência. Pecado é algo muito mais profundo, arraigado na nossa natureza, lamentavelmente. E aí, eu botei a última, onde é que está aqui o controle? A última, essa citação de Ellen G. White, ele foi sozinho ou alguém? Vocês colocaram aí, né? Que eu só olhei aqui, já, que coisa, né? Já inventaram um para ler pensamentos. Muito bem. Então, porque para alguns ele se torna igual a Jesus, comendo bastante alface e tal, e o caráter. Eles têm mais fé no desenvolvimento do caráter do que fé em Cristo. O desenvolvimento do caráter torna-se um substituto do próprio Cristo. E Ellen G. White explica o que ela quis dizer com reproduzir o caráter de Cristo. Diz, parábola de Jesus 68, reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo será visto no serviço de amor abnegado, nas graças do Espírito que amadurecerão o caráter,
mais e mais refletirão a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Se está tornando você mais nobre, mais amável, mais abnegado, então você pode dizer, está se assemelhando ao Senhor Jesus. E eu concluo dizendo que verdadeira santificação não torna você progressivamente independente de Cristo. Alguns acham que santidade é algo que você vai guardando em garrafa, vai guardando, acumulando, para finalmente, nas histórias final do mundo, fechou a porta da graça, aí você vai abrir a garrafa e usar a santidade que você acumulou. Agora, é mais ou menos como fazer musculação, ficando forte, forte, forte. Lá no final está tão forte que você nem precisa de Cristo, você se basta sozinho, né? Usa suas próprias baterias. Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Santificação não é independência de Cristo, mas exatamente o contrário. Quando qualquer coisa, quando qualquer momento na tua vida, quando qualquer escolha que você faça, você se torna incapaz de fazer, a não ser com a presença e com a atuação de Cristo na tua vida. A absoluta dependência de Cristo é santificação e não independência. Em resumo é isso, a santificação brota da justificação, da salvação. Mas a todo aquele que foi salvo, Deus o convida a se santificar também. Deus não pode ser, Cristo não pode ser Salvador, onde Ele também não puder ser Senhor. Meu apelo é que as duas coisas aconteçam na tua vida. Antes de tudo, você tem que estar seguro da tua salvação. Se isso já aconteceu, então, una-se a Cristo e deixa Ele produzir a santificação em você. O menino se deparou com um enorme obelisco de mais de 100 metros de altura, todo revestido de mármore. Ficou impressionado, andando no parque com o seu pai. E ele tirou uma moedinha de 25 centavos do bolso e falou, pai, eu quero comprar essa enorme estátua aí. O pai, em solidariedade com o menino, falou, olha, faz o seguinte, fala com o guarda do parque, do seu plano, veja o que ele vai dizer. E aí, ele foi para o guarda e falou, seu guarda, está aqui 25 centavos, eu queria comprar esse obelisco aí. O guarda se ajoelhou até a altura do menino e falou, meu querido, não vai ser possível, por 3 motivos. Em primeiro lugar, não está à venda. Em segundo lugar, se tivesse à venda, o teu dinheirinho não daria para comprar. Mas em terceiro lugar, como um cidadão deste país, ela já é sua. Não precisa comprá-la. Assim é a salvação, irmão. Bíblica. Em primeiro lugar, a salvação não está à venda. Em segundo lugar, se tivesse, o que essas coisinhas boas que você faz, você não conseguiria comprá-la com certeza. Mas em terceiro lugar, se você está em Cristo, como filho de Deus, a salvação já é tua. Uma citação última diz, mensagem escolhida, volume 1. Deus escolheu os homens desde a eternidade para serem santos. Esta é a vontade de Deus, vossa santificação. O eco da voz de Deus vem a nós sempre dizendo, mais santos, ainda mais santos. E a nossa resposta deve ser, sim, Senhor, mais santos ainda. Aquele que te salvou, que te justificou, nessa noite também te convida a experimentar a santificação. Que seja essa a tua experiência, em nome de Jesus. Amém.